Olá meninas! Hoje eu trouxe uma convidada especialíssima para testar o nosso Snil. Então eu quero deixar com vocês nada mais nada menos do que Janaína Suconic e o nosso queridinho Snil. Vamos ver o que ela vai aprontar na cozinha? Oi gente, eu sou Janaína Suconic e então, para trazer o Snil para vocês, eu trouxe um bolo maravilhoso de laranja com bergamota que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos ver os ingredientes? 3 ovos, 360 gramas de Snil, 125 gramas de suco de laranja, 120 gramas de óleo de coco, uma mexerica com casca e tudo, mexerica, bergamota, polcã, como você preferir chamar. 160 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de farinha sem glúten, 30 gramas de farinha de linhaça, 30 gramas de farinha de amaranto, 30 gramas de polvilho doce e 15 gramas de fermento em pó. Para começar, eu vou colocar no meu liquidificador o nosso Snil maravilhoso e todos os líquidos, juntamente com a nossa mexerica. Aqui eu vou utilizar com casca e tudo. Qual é a dica aqui? Eu peguei a casca, descasquei a minha mexerica, peguei a casca e com uma colher eu raspei toda a parte de dentro. Então toda aquela parte mais branquinha que tem dentro, eu raspei, porque é isso que vai deixar o seu bolo amargo. Então se você não retira essa película branca, fica amargo. Sem a película, ele vai ficar bem docinho e no ponto que a gente quer. Então aqui eu vou colocar tudo no liquidificador e bater até dissolver a casca e essa mexerica. O óleo de coco eu já deixei derretido para facilitar. Uns 2 minutinhos, então, eu vou deixar batendo. Bate tudo bem batidinho, agora a gente vai misturar com os secos. O que eu fiz aqui? Eu fiz um mix de farinha, porque aqui a gente está fazendo um bolo sem glúten, então eu preciso ter a mesma estrutura da farinha de trigo. Por isso, eu escolhi utilizar essas farinhas que eu mostrei para vocês. Vou juntar todas essas farinhas e essa mistura vai fazer a base da minha farinha, a base do meu bolo, com as mesmas características que a gente teria num bolo com farinha de trigo. Então eu venho aqui e vou colocar tudo junto nesse bol. O fermento também. Misturo um pouquinho e aqui eu formei então a minha farinha, que vai ser a base do meu bolo. Nessa mistura eu coloco o que a gente bateu. Com o fouet ou com uma espátula de silicone, a gente vai incorporar aqui toda a farinha no nosso líquido. Não precisa ter muito cuidado quando você estiver mexendo, porque aqui a gente tem uma massa de base gordurosa, então ela não tem ar, então não tem problema mexer. Ela é uma massa que fica mais líquida, porque a gente quer um bolo bem úmido, com bastante gosto de laranja e de mexerica. Por que eu uso as duas? Porque se a gente coloca só laranja, quase não aparece o sabor, e com essa mistura a gente consegue sentir o sabor bem mais forte. Misturei tudo, tenho aqui a minha massa já linda, vou colocar numa assadeira. A minha assadeira eu já untei com óleo de coco, eu já coloquei aqui o meu óleo de coco e só vou colocar a massa para assar. Massa já na assadeira, olha só, que linda e que cheirosa. Vocês podiam sentir o cheiro, que vocês iam ver como esse cheiro fica muito maravilhoso. Vou levar para assar mais ou menos 40, 45 minutos, 180 graus no forno, e aí a gente vai fazer a nossa caldinha. E para a calda a gente vai utilizar
200 ml de suco de laranja, uma mexerica ou bergamota picada, sem semente, 30 gramas de Snil. Para esse bolo eu preparei 2 caldinhas para deixar ele bem especial e com perfume e um sabor maravilhosos. A primeira é, quando meu bolo estiver quase assado, faltando uns 5 minutinhos, eu abro o forno, pego os meus 200 ml de suco de laranja e despejo ali no bolo, somente isso. Despejei o suco de laranja, deixo ele lá assando mais 5 minutinhos e ok. E aí, pra gente colocar no bolo depois, eu vou levar pro fogo o meu Snil e a minha mexerica e vou mexer um pouquinho até apurar um pouquinho e virar uma geleia. Não precisa colocar pectina, nada disso, porque com a própria mexerica a gente já consegue um efeito bem legal. Então aqui, só levar pro fogo. Se quiser vir com uma escumadeira e pressionar um pouquinho essa mexerica para ela desfazer um pouquinho, até pode. Mas eu gosto desses pedaços mais inteiros, então eu prefiro fazer dessa forma, deixar ela mais inteirinha, eu só parto ao meio, retiro as sementes e deixo ela aqui. O que ela soltar de suco já vai ficar bem legal para nossa caldinha. O ponto aqui é mais ou menos quando o nosso adoçante já estiver mais derretidinho, só isso. Mexendo sempre até ficar pronto. Aqui eu não posso deixar apurar demais, porque senão quando o nosso bolo ficar pronto e eu for colocar por cima, ela vai estar muito rígida, muito resistente, muito elástica, e aí eu vou ter que colocar água na minha geleia, que não é o que eu quero. Então aqui, ó, quando ela tá começando a engrossar, eu sinto que as bolhas de água já estão fervendo bastante, eu já desligo o fogo e deixo ela descansar um pouquinho, que até o meu bolo assar, ela já chega no ponto que eu preciso. Aqui pra mim, ela já tá perfeita. Olha que lindo, com os gominhos inteiros, que é o que eu quero, e com a caldinha na consistência que eu preciso. Olha como o Snil mantém a cor da minha laranja, da minha mexerica, e essa cor dessa caldinha fica maravilhosa. Vai ficar um conjunto incrível. Aqui então, já tá tudo pronto. Só aguardar então o meu bolo ficar quase assado, faltando uns 5 minutinhos, pra gente poder colocar o suquinho e aí tá tudo ok. Enquanto o nosso bolo tá ali assando, eu vou contar pra vocês a minha experiência com o Snil. Gente, foi sensacional. Eu realmente agi naturalmente e substituí a mesma quantidade de açúcar que eu já tinha na minha receita pelo Snil, tanto na massa do bolo quanto na calda. E o resultado me surpreendeu. Por quê? Quando a gente utiliza caldas com adoçantes diversos, mesmo que sejam naturais, ela corre o risco de açucarar um pouquinho, de mudar um pouquinho a textura, de ficar elástico demais. E isso aqui não aconteceu. Com o Snil eu obtive a mesma textura que eu já tinha na minha calda e que eu já tinha na minha massa de bolo. Então, sabe aquela massa que você tem em casa, que você é super apegada e não quer abrir mão? Pois é, com o Snil você consegue utilizar essa massa, fazendo a substituição 1 para 1, 100%, e eu tenho certeza que o seu resultado vai ser tão fantástico quanto que eu obtive aqui. Faltando então 5 minutinhos para o nosso bolo terminar de assar, eu vou retirar do forno e vou colocar os 200 ml do nosso suco de laranja. Não precisa furar, não precisa nada, o próprio bolo já vai absorver, tá? Então eu venho com o meu suquinho de laranja puro e coloco aqui. Eu não coei o meu suco, eu deixo ele com o bagacinho da laranja para ficar bem gostoso. Volto pro forno mais 5 minutinhos e aí a gente finaliza com a nossa caldinha com pedacinhos de mexerica. 5 minutinhos depois, o nosso bolo já absorveu o suco de laranja e a gente já pode retirar ele do forno. Assadinho. E aí você escolhe se você quer desenformar ele agora, se você quer esperar ele esfriar, mas já dá pra gente desenformar assim que ele sai do forno. Bolo lindo, super úmido, super fofinho, e agora a gente vai colocar a nossa caldinha maravilhosa de Snil com mexerica, com bergamota, com o que você quiser, para finalizar. Eu gosto de colocar os pedacinhos e a caldinha. Bolo prontinho,
finalizado com a nossa calda maravilhosa e só façam. Aproveitem, utilizem o Snil e depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. Se vocês acharam tão natural quanto eu fazer essa substituição e de sabor, gente, fica muito maravilhoso. Olha que bolo lindo!